Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aí no canal. Sempre lembrando você que já é inscrito, confira a sua inscrição, sininho das notificações. Você que está chegando aqui agora, se inscreve no canal, dê o seu like ou seu dislike conforme você achar melhor. Caso você queira comentar aqui embaixo, fique à vontade que a casa é de vocês, ok? É muito importante a opinião de vocês aí, pessoal. Então vamos lá falar um pouquinho aqui das eleições, né? A gente ficou um pouquinho chateado, eu também particularmente fiquei um pouquinho chateado. Esperava uma vitória acachapante já no primeiro turno, né? E, infelizmente, claro que coisas estranhas aconteceram, isso não é para menos, eu meio que esperava algo mais ou menos nesse sentido, né? Até, inclusive, eu falava, se for para o segundo turno, algo de estranho está acontecendo, porque não é possível um negócio desse. Okay? Tanto é que eu, particularmente, nunca confiei nessas pesquisas. Nunca confiei nessas pesquisas. Já deram bode, não é de hoje, nas últimas eleições também, ok? Mas, enfim, né? Nós temos que... Eu não posso ficar falando muito essa questão, vocês sabem muito bem, né? A questão da desconfiança do pleito eleitoral nosso aqui, né? Porque senão eu posso acabar levando um bloco aqui no meu canal, certo? Mas enfim, que houve várias denúncias aí, teve, né? Mas isso é uma outra, isso é um outro assunto, tá certo? Isso é um outro assunto. A partir do momento que tivermos 100% de liberdade de expressão aqui na plataforma, quem sabe nós possamos mostrar algo a mais aqui, né? Mas enfim. Então vamos lá, pessoal. Então, tirando essa questão das coisas estranhas, nós temos que analisar o seguinte. Eu estava dando uma pesquisada, fazendo umas análises aqui, né? Inclusive até lendo algumas matérias aqui interessantíssimas. Olha só para você ter uma ideia, pessoal. O Legislativo, em 2018, o presidente Bolsonaro, ele conseguiu levar 52 cadeiras para o Legislativo, isso nas eleições de 2018, certo? Analisando pelo lado positivo da coisa, esse ano ele conseguiu nada mais, nada menos que 99 cadeiras no Legislativo, ok? Então nós podemos analisar, pessoal, que há uma força conservadora, querendo ou não, né? Ela aumentou, ela está cada vez mais em ascensão em se tratando do legislativo. Esse ano nós conseguimos levar 99 cadeiras, quase 100% a mais do que nas eleições de 2018. Tá certo? Quer dizer o quê? Isso é uma quebra de paradigmas. Está havendo uma quebra de paradigmas no país, tá certo? Enfim, não levando em consideração, né, que em estados aí onde teve votações expressivas, tanto para governador quanto para senador e para deputados aí federais, em se tratando da questão de, digamos assim, de candidatos mais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro, né, e o mesmo também perdera para o seu principal oponente nesses mesmos estados. Isso são as coisas estranhas que ocorreram, evidentemente, né? Mas, enfim. Mas, dando sequência aqui, pessoal, né? Sobre essa questão, ganhamos força no Legislativo também, é um ponto positivo, né? Não está tudo perdido também, evidentemente, né? E sobre uma questão aqui também, uma matéria da Money Times aqui que eu estava lendo, evidentemente que a grande mídia não vai dar grande destaque nisso, né? Porque não é do interesse deles, evidentemente, tá certo? Mas a Money Times, ela faz parte aí do establishment midiático aí, né? A chamada mídia marrom, né? Mais levado para o lado da esquerda aí do que propriamente dito para a direita. Tá certo? Então aqui é uma matéria aqui que eu li bem interessante. Ibovespa vai disparar nas próximas semanas com surpresa a Bolsonaro? Enfim, isso é uma pergunta, né? A matéria ela já começa com essa pergunta. E eu lendo aqui, pessoal, e a distância de Lula sobre Bolsonaro foi inferior ao que vinha sendo apontado pelos principais institutos de pesquisa. Isso é uma grande verdade, porque as pesquisas até então, conforme eu já falei aqui para vocês, eu não confio nessas pesquisas. Eu não confio nessas pesquisas. As pesquisas para mim é o data-povo, é o data-rua, ok? Mas enfim, isso querendo ou não, pessoal, dá para se ver o seguinte, que a partir daí, o mercado ele analisa mais o ponto da seguinte forma, ele analisa as questões
científicas, ou seja, são as questões, as pesquisas, os principais institutos de pesquisas que hoje que nós temos aí, que é o IPEC e o Datafolha. Certo? Então eles vão mais pela questão das pesquisas eleitorais. Uma coisa que eu tinha observado, até então eu não tinha parado para analisar isso, mas conforme saíam novas pesquisas desses novos institutos, que apontavam Lula sempre à frente de Bolsonaro, Lula com vitória no primeiro turno, etc. e tal, eu percebi o seguinte, que através da Bolsa de Valores, a Bolsa ela declinava, a Bolsa ela vinha caindo. Toda vez que saía uma nova pesquisa, a Bolsa vinha caindo, a Bolsa vinha caindo. Tá certo? Isso nós podemos ver o seguinte, pessoal, vai pensar, mas o que tem a ver com a Bolsa de Valores? Eu não invisto na Bolsa de Valores? Ok, mas a Bolsa de Valores ela serve como um termômetro para medir a temperatura econômica e política do país, tá certo? Sendo que nós estamos agora em período de corrida eleitoral, né, eleições presidenciais principalmente, claro que vai haver essa alternância aí, tá certo? Então, o que acontece? Eu estava observando isso que, de fato, a Bolsa ela vinha tendo essas quedas frequentes, né, no seu termômetro ali, né, vinham tendo algumas quedas justamente devido a isso, principalmente quando saíam novas pesquisas. Quando saíam essas novas pesquisas, pum, era certeza que no dia seguinte a bolsa ela despencava, tá certo? Continuando aqui a matéria, pessoal, a distância de Lula sobre Bolsonaro foi inferior ao que vinha sendo apontado pelos principais institutos de pesquisa. Ok, acabamos de ler isso aí. Aliados do presidente garantiram vitória no primeiro turno, já nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal. E foi o que aconteceu. Certo? Os próprios aliados do presidente garantiram vitória do mesmo nesses estados. Tudo bem, até aí tranquilo. Sem contar também, pessoal, que a bancada bolsonarista no Senado ela se fortaleceu. Ela está vindo forte. Nós tivemos Damares eleita no Distrito Federal, nós tivemos Magno Malta no Espírito Santo, né? Enfim, vários outros estados por aí. A votação do Paraná, a votação do presidente Bolsonaro surpreendeu positivamente e foi a grande surpresa dessas eleições. Isso, vários de seus aliados também surpreenderam. Isso aí quem afirmou foi Ricardo Lacerda, presidente do Banco BR Partners, para quem Bolsonaro passa a ser favorito no segundo turno. Quem está falando? Ou seja, pessoal, quem está falando não é o Valmir que está falando aqui para vocês. Não, é alguém do streaming econômico aí para vocês, tá certo? Alguém de grande influência, alguém que sabe, de fato, o que está se passando na questão econômica e na questão política do país e do que, de fato, o país ele tanto precisa no momento, tá certo? E uma análise, evidentemente, né, que digamos como se fosse uma espécie de análise profética, talvez, enfim, né? Mas é assim, pessoal, então a gente tem que continuar sendo otimistas aí. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho chateado, né? Enfim, confesso, né? Mas a partir do momento, essa matéria, querendo ou não, ela me abriu os olhos em relação a isso. O mercado ele está otimista em relação à questão da reeleição do presidente Bolsonaro. Tá certo? Por quê? Porque ele sabe que é um governo liberal, é um governo que zera impostos, que abaixa impostos, ok? E sem contar também, pessoal, que as reformas também que foram muito importantes também para o país, que ajudaram e muito, ok? Nós tivemos aí uma pandemia, nós tivemos aí, estamos tendo aí agora a questão da guerra na Ucrânia, enfim. Né? Então, essas reformas, querendo ou não, elas ajudaram e muito, né? E vão ajudar e vão ter uma sequência positiva para o futuro. Tá certo? Então, assim, ó, nós, primeira mão, não devemos também, né, simplesmente jogar a toalha e largar para o escanteio. Não, nós tivemos 15 milhões de abstenções de votos, nós tivemos 5 milhões de brancos e nulos, ok? Então, dá para reverter esse resultado agora no segundo turno tranquilamente, tranquilamente. Evidentemente que se a gente não tiver nenhum tipo de surpresa meio estranha, como eu confesso aqui para vocês, que até agora eu estou achando bem estranho, né? Enfim, mas vamos aguardar aí, pessoal, né? E vamos fazendo o nosso trabalho de formiguinha ali, né? Aqueles que estão indecisos, principalmente, poxa, tentar convencê-lo, né?
chegar lá, conversar numa boa, né? Explicar, colocar os pontos nos is, sem briga, sem algazarra, sem discussão, sem estresse, enfim, né? Eu, de vez em quando, às vezes eu dou umas pauladinhas também nas redes sociais aí, né? Enfim, mas é mais ou menos por aí, né? Então, gente, vamos ser mais otimistas aí, né? Vamos fazer o nosso trabalho de formiguinha, né? Principalmente tentar explicar, expor, principalmente para aqueles que estão indecisos aí no momento, ok? Eu acredito que vai dar tudo certo aí. Nós teremos uma vitória aí no segundo tempo. No segundo turno aí. Vamos aguardar aí para ver, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.